este objeto interestelar. 3 Meiro Atlas veio das regiões internas da nossa galáxia e agora está viajando pelo nosso sistema solar. Neste momento, este cometa interestelar está a aproximadamente 209 milhões de quilômetros de distância do Sol. À medida que se move em direção ao Sol, enquanto a Terra está simultaneamente se afastando dele, o cometa já saiu de vista dos telescópios na Terra. Gradualmente, 3 Atlas está se escondendo atrás do Sol, e o que quer que faça durante esse tempo permanecerá um mistério para nós. Espera-se que 3 Meiro Atlas reapareça do outro lado do Sol no início de dezembro de 2025, momento em que poderemos novamente observá-lo mais de perto da Terra e do espaço. Mas antes de desaparecer de nossa vista, ele fez algo muito inesperado. Novas observações e imagens revelaram comportamentos e características que são bastante incomuns. Este objeto parece estar criando um ambiente muito incomum ao seu redor, que parece agir como um escudo contra a intensa radiação solar e o vento solar à medida que se move em direção ao Sol. Os cientistas dizem que nunca observaram nada parecido em nenhum cometa antes. Em uma nova observação, os cientistas encontraram algo realmente estranho. Novos dados sugerem que a região interna ao redor do núcleo deste objeto é dominada principalmente por níquel, com muito pouco ou quase nenhum ferro. Surpreendentemente, outra camada misturada com a coma parece ser rica em compostos de cianeto. E, finalmente, o envelope de gás externo é dominado por dióxido de carbono e monóxido de carbono. Isso significa que o material próximo à superfície é muito diferente do que está mais distante, algo que nunca observamos claramente antes. Anteriormente, os cientistas suspeitavam que o objeto interestelar 3 Atlas tinha uma anticauda, uma característica estranha que parecia apontar em direção ao Sol em vez de se afastar dele. Mas agora, novas observações do telescópio gêmeo de 2 metros no Observatório Teide, nas Ilhas Canárias, Espanha, revelaram algo ainda mais surpreendente. Normalmente, os cometas têm caudas que se estendem na direção oposta ao Sol, porque a luz solar e o vento solar empurram a poeira e o gás para fora. Uma anticauda é rara e, geralmente, é apenas um truque visual causado pela forma como a poeira se espalha ao longo da órbita do cometa. Mas acontece que 3 Meiro Atlas não tem apenas uma ilusão óptica de uma anticauda. Ele realmente tem um jato real de material disparando diretamente em direção ao Sol, estendendo-se por centenas de quilômetros. Esta descoberta chamou a atenção dos cientistas porque quebra completamente as regras usuais do comportamento dos cometas. Quanto mais perto o 3 Atlas chega do Sol, mais está criando um ambiente estranho e incomum ao seu redor. Anteriormente, os cientistas também notaram que este objeto mostra uma alta polarização negativa, algo nunca visto em cometas comuns. Até mesmo a luz solar ao seu redor está se comportando de maneira muito incomum, diferente de qualquer coisa observada antes. À medida que o objeto interestelar se move em direção ao Sol, algo incomum está acontecendo. Mais cometas também estão se aproximando da Terra. Curiosamente, quando o 3 Meiro Atlas atingir seu ponto mais próximo atrás do Sol, todos os 3 desses cometas também estarão perto da Terra ao mesmo tempo. Tais coincidências são bastante raras e este estranho timing torna 3 Atlas ainda mais misteriosa. Em 21 de outubro de 2025, o objeto interestelar 3 Meiro Atlas se moverá para o lado oposto do Sol em relação à Terra, entrando no que é conhecido como conjunção solar. Naquele dia, quando você olhar para o céu, lembre-se de que 3 Meiro Atlas estará escondida diretamente atrás do Sol. Durante este período,
será impossível observar o objeto usando telescópios baseados na Terra, mesmo logo após o pôr do Sol. Recentemente, o professor Avi Loeb levantou uma questão instigante. Poderia este esconderijo ser uma oportunidade perfeitamente cronometrada para algum tipo de atividade tecnológica? Que quando 3 Meru Atlas se mover atrás do Sol, fora de nossa vista, poderia mudar seu curso ou até mesmo usar a energia do Sol para se alimentar, tornando qualquer atividade desse tipo invisível para os telescópios na Terra. Curiosamente, o próprio Sol também está agindo de maneiras inesperadas. Os astrônomos acreditavam que atingiria o pico de seu ciclo solar de 11 anos no final de 2024. Mas em vez de se acalmar, a atividade do Sol continuou a aumentar, desafiando as previsões anteriores e confundindo os físicos solares. Com tanto o Sol se comportando de forma imprevisível quanto 3.000 Atlas, mostrando características inexplicadas, os cientistas estão se preparando para um período de observação próxima, uma vez que o objeto reemergir de trás do Sol. Considerando todas as características incomuns vistas até agora, é difícil dizer que isso é apenas um cometa normal. Recentemente, 3 Atlas passou muito perto de Marte, e tanto o orbitador de Marte quanto o rover capturaram as vistas mais próximas já feitas do objeto. Os dados sugerem que o objeto pode ter uma forma alongada e revelam pistas sobre sua composição química. Curiosamente, os cientistas também detectaram forte atividade marciana, como tempestades de poeira e redemoinhos de poeira ao redor da localização do rover, enquanto o objeto interestelar estava passando perto de Marte. A melhor imagem deste objeto interestelar foi capturada pela câmera de alta resolução no Mars Reconnaissance Orbiter. No entanto, a NASA ainda não divulgou essas imagens ao público, supostamente por causa do fechamento do financiamento governamental. Mas alguns cientistas acreditam que a NASA pode estar deliberadamente mantendo as melhores imagens de 3 Atlas escondidas. Recentemente, os cientistas descobriram que um processo químico inesperado está acontecendo naturalmente dentro do objeto interestelar. Neste processo, o níquel está sendo refinado através da formação e decomposição do tetracarbonilo de níquel. O mesmo método usado na Terra em processos químicos industriais de carbonila. Ver este processo ocorrer naturalmente dentro de 3 Atlas é verdadeiramente estranho e surpreendente. Por outro lado, os cientistas observaram desgaseificação inesperada de jatos de água, o que é altamente incomum para um objeto como este. O que é ainda mais surpreendente é que, apesar de perder tanta água, 3 Atlas não mostrou nenhum desvio em seu caminho. Os pesquisadores não esperavam isso. É quase como se o objeto estivesse de alguma forma mantendo seu próprio curso de uma maneira muito incomum. A falta de desvio em 3 Atlas, apesar de jatos de água aparentemente fortes, sugere que algo incomum pode estar acontecendo. Uma possível explicação que foi proposta pelo professor de Harvard, Avi Loeb, é que 3 Atlas é extremamente massiva, na ordem de 33 bilhões de toneladas, tornando muito mais difícil alterar significativamente sua trajetória através de forças de desgaseificação. Todas essas anomalias, juntamente com a trajetória precisa de 3 Atlas, que se alinha estreitamente com o plano do nosso sistema solar e sua chegada de quase a mesma direção que o famoso sinal UAU, tornaram este objeto um mistério profundo para os cientistas. Quanto mais estudamos este objeto, mais estranho ele parece se tornar. Enquanto alguns pesquisadores insistem que é apenas um cometa natural, outros acreditam que seu comportamento inexplicado sugere que pode ser algo completamente diferente de qualquer coisa que já vimos antes. Quando o 3 Meru Atlas reaparecer do outro lado do Sol e se aproximar da Terra mais do que nunca,
esperamos finalmente obter os melhores dados e respostas sobre sua verdadeira natureza. Até lá, só podemos imaginar o que está fazendo atrás do Sol, escondida de todos os nossos telescópios e observatórios.